Fala, rapaziada do meu canal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje, rapaziada, eu tô aqui pra falar com vocês sobre o que? As consequências do fim do Banco Master. Vamos trazer essa informação aqui pra vocês. Tem acho que duas, três informações, mas tem a informação que eu queria passar pra vocês, que eu acho que é a mais problemática, a que mais pode dar problema aí pra gente, pra quem investe, pra quem é economista, né? Pra quem também tem capital aqui no Brasil, casa, celular, tudo que envolve capital. Isso pode trazer alguns tipos de problemas na nossa inflação. Mas antes, se inscreve no canal, deixa teu like, sempre de olho na Aba Posters, lá sempre tem foto, lá sempre tem conteúdo, lá sempre tem recomendação de vídeo, lá sempre tem alguma coisa interessante que eu sei que vocês vão gostar, beleza? E é isso, bora lá. Lembrando, tu não entendeu o que eu falei, ficou com dúvida? Pode comentar aqui embaixo que eu respondo o comentário de vocês, beleza? Vamos lá, cara, a gente vai... Eu tô com um caderninho aqui de anotações, né? No outro vídeo do Banco Master eu também tava com o mesmo caderninho, só que hoje a gente vai falar sobre, né, os problemas do possível fim do Banco Master, né, cara? A gente vai ver o quê? Efeito dominó. Vou ler pra vocês exatamente o que eu anotei aqui, ó. Outros bancos de médio porte podem ter dificuldades em captar recursos, ou seja, a gente pode ver bancos um pouco menores ou praticamente do mesmo tamanho do Banco Master com problemas de distribuir dinheiro para esses bancos, porque se você não sabe, os bancos em si, eles transitam dinheiro entre eles, então um empresta daqui, outro empresta da lá, eles fazem empréstimo entre eles, como se fossem pessoas, como se fosse eu e você fazendo empréstimo no cartão. Eles emprestam dinheiro um para o outro e o que vale é a confiança. E com essa quebra de confiança do Banco Master, já que ele está quase caindo, consideramos que já caiu, né, cara? A gente pode ver o quê? Uma desconfiança, um desparelhamento com os outros bancos. Isso pode trazer consequências para esses outros bancos. Como o quê? Vamos continuar lendo aqui. Se os investidores ficarem com medo de novos colapsos, poderão parar de emprestar dinheiro. Exatamente o que eu comentei com vocês. Se continuar assim, eles vão ter medo de emprestar dinheiro para outros bancos, o que vai fazer o seguinte, o que vai fazer com que outros bancos tenham que segurar a renda, tá ligado? Segurar a finança, e aí vai aumentar o que? Juros, vai aumentar esse tipo de coisa, rapaziada. Ó, para emprestar esses bancos, grandes crises de liquidações generalizadas. Exatamente o que eu falei, a gente vai ter o que? Grandes taxas de juros, a gente vai ter grandes taxas de pagamento, a gente vai ter nesse estilo assim, justamente porque o Banco Master conseguiu travar a confiança dos outros bancos, porque querendo ou não vai influenciar os outros bancos e pode ser um problema, quem sabe, para os investidores no geral. O que vai puxar a gente para o segundo tópico, muito importante ao meu ver, mas eu vou deixar ele para falar perto do final do vídeo, que eu acho que é o mais importante. Vamos para o terceiro tópico, então. Créditos altos e juros altos. Exatamente o que eu comentei a partir do primeiro, porque vai ter créditos altos e juros altos justamente por falta de confiança. Então a gente vai ver grandes juros altíssimos com a queda do Banco Master para quem faz empréstimo, para quem investe, para quem escolheu o Brasil para investir. Isso é um pouco problemático, tá? A gente vai ter o 4 também, que é a quebra de empresas independentes do Banco Master. Eu acho que essa 4, ela é a mais normal ou a mais tranquila, porque, claro, não há tópico tranquilo aqui, mas eu acho que ela é a mais tranquila em relação às outras duas que eu comentei e a outra que eu ainda vou comentar, tá? Mas eu acho que ela é a mais tranquila porque geralmente são bancos um pouco menor que eram financiados pelo Banco Master. Claro, vai atrapalhar a economia de uma forma interessante? Com certeza vai, com certeza vai. Só que como eles são bancos menores, querendo ou não, os bancos grandes vão conseguir suprir a necessidade desses bancos menores, entendeu? Sem falar também que eles vão recorrer à venda de capital, vão ver se conseguem vender relações com a empresa, nem que consigam vender 35%, 40%, já é importante, tá, rapaziada? E a gente vai o quê? Falar do segundo, que na minha opinião é o que pode trazer mais problemas para mim e para ti, tá? Que é o quê? Fuga de capital. Eu vou ler exatamente o que eu escrevi aqui para vocês, ó, tá até sublinhado ali, ó. Eu vou ler aqui e também vou embasear para vocês, beleza? Ó, investidores estrangeiros podem retirar o capital do Brasil como sistema de fuga. Com o mercado em alto risco, a retirada dos dólares do país. Ou seja,
a gente vai ver estrangeiros que investem aqui no Brasil tirando o dólar, porque querendo ou não, o dólar é a moeda principal. O dólar sendo moeda principal, o dólar é investido em vários países, certo? Tirando o dólar daqui por causa dos riscos de investimentos, vai haver uma fuga de capital. Havendo uma fuga de capital, o que vai acontecer? Um desparelhamento com o real e o dólar. Tendo um desparelhamento com o real e o dólar, a gente vai ver a disparada do dólar em relação ao real. Tendo a disparada, a gente encontra o que? A inflação. Trombando a inflação, o que acontece? Tudo literalmente fica mais caro e a gente corre risco de sofrer uma inflação absurda, assim como a Argentina sofreu, de 2 dígitos para cima. Aí a gente completa com o seguinte que eu escrevi aqui, ó. Fazendo aumentar a inflação até 2 números de dígitos, como eu comentei antes. Bom, agora a minha opinião sobre, né, cara, especificamente de fugas de capitais, que eu comentei no segundo tópico, mas eu deixei para falar agora com vocês. Bom, eu acredito que se você tem alguma estratégia de como proteger seu dinheiro, seu capital ou o que você tem, é importante, porque a gente está vivendo num país onde esse país ele não consegue se estabilizar economicamente, tá? A gente vê o Brasil com dívidas absurdas, gastando mais do que pode, o teto salarial muito alto, e a gente vê tudo isso em relação à economia disparada. A nossa economia não consegue ficar instável, a gente não consegue ficar ok com a nossa economia, isso é triste, tá? Mas agora pensando numa possibilidade, cara, se você consegue ou gastar seu dinheiro logo antes que desvalorize, tá? Porque a gente sabe que tem pessoas com dinheiro guardados e, claro, é interessante, é bom guardar dinheiro, mas que adianta você ter 15 milhões guardados e ele desvalorizar do dia para noite por causa de uma cagada do Banco Master, compreende? Então, assim, se você tem planos para comprar alguma coisa, para comprar uma casa, para comprar um carro, para comprar um celular, para comprar qualquer coisa de imóvel, eu recomendo gastar logo antes que aconteça algum desparelhamento em relação ao Banco Master na nossa economia de uma forma muito grande, porque pode acontecer uma desvalorização que a gente vai ver o quê? A gente vai ver muitos carros, vou pegar como exemplo, a gente pode ver muitos carros e a gente com muito dinheiro, mas o nosso dinheiro está desvalorizado, então a gente não consegue acessar esses carros, isso é um problema, tá? Isso é um problema muito grande. E a fuga de capital do indivíduo também é importante, tá? Por que é importante? Porque se você tem uma estratégia de tirar o seu dinheiro do mercado brasileiro e transferir ele para um mercado que rende muito mais, como a Argentina crescendo, como os Estados Unidos, que sempre conseguiu se manter instável, como a Suíça e países nesse estilo, a Noruega, você vai conseguir com certeza segurar seu dinheiro pelo menos por mais tempo, tá? Por mais que seja algo mais difícil, mexer com banco internacional, mas é uma oportunidade e também uma forma de fuga do tudo que está acontecendo aqui no Brasil. A gente já viu isso com a Lava Jato, tá? A Lava Jato no esquema de roubo absurdo do Lula e do PT inteiro. A gente viu tudo isso acontecendo. Eu tenho um livro aqui mesmo, está ali em cima na minha estante, rapaziada. Um livro que ele é um livro muito grande, acho que do tamanho desse caderno aqui, ó. Acho que é um pouco maior. E ele vai se retratar exatamente do roubo do Lava Jato, né, cara? Do esquema do Lava Jato, né? No governo Lula. E a gente já viu isso antes. Eu acho que o Brasil, se eu não me engano, nunca passou por um desparelhamento muito grande na nossa economia. Sempre teve essa pauta levantada, mas nunca passou por esse alerta tão grande, entendeu? Como tá passando pelo Banco Master. Mas é isso, rapaziada. Essa é a minha opinião, tá? Claro, puder ou gastar ou guardar o seu dinheiro num banco internacional é a melhor coisa que você faz hoje, tá? Criptomoeda talvez seja uma boa alternativa, mas é algo mais arriscado, já que a criptomoeda sempre o mercado vira e mexe, aumenta e abaixa, então não diria que é tão seguro assim seu dinheiro tá guardado numa criptomoeda ou transformar ele numa criptomoeda, tá? E fiquem ligados porque vai sair bastante conteúdo legal aqui no meu canal em relação à economia também. Economia é um conteúdo mais maçante de trazer para vocês, porque é algo que me exige mais tempo, me exige mais dados, me exige um pouco mais de conhecimento para me vir trazer para vocês. Mas fiquem ligados que vídeos de economia vou sempre estar tentando trazer para vocês importantes assim, beleza? Então é isso, se inscreve no canal, bebam água, se hidratem. E é isso, valeu e fui!